é tudo um conjunto, tudo um conjunto de harmonia, né? Isso melhora o relacionamento com os filhos, isso melhora o relacionamento até com os fora, né? As pessoas vêm na minha casa e falam, que casa gostosa, que casa acolhedora, nossa, que delícia a casa aqui. Então, a gente vê que a gente está no caminho certo. E as mudanças na sua família, como que aconteceram? Como que a família foi sentindo? Você falou uma coisa muito interessante. Seu marido começou a estudar, né? Começou a estudar porque ele é muito estudioso também, ele queria entender para falar a mesma linguagem que você. Se ele queria falar a mesma linguagem que você, como que foi o processo dele? Como que foi a transformação na família, se é que teve alguma? Conta para mim. Falando em relação ao meu marido, igual eu te falei, né? Nós fazemos um trabalho filantrópico, então sempre chegava muita doação na minha casa, tudo. Então a gente ia guardando. A gente tinha um sótão na casa antiga, e esse sótão, olha, nada brincando, tinha uns 50 sacos preto, de tudo. Tudo que você pode imaginar de doação. E aquilo ficava guardado em cima do sótão da minha casa, ali. E o fato do meu marido falar, não, um dia a gente vai usar, um dia a gente precisa, um dia a gente doa, um dia, aquele e se, né? Essa palavrinha infeliz, né? E se. Aí, quando ele começou a ler, ele falou, gente do céu, tudo isso que vem de tantos lugares em cima da nossa casa, da nossa cabeça. Eu falei, tá vendo? Eu falava para ele, tá vendo? Eu falava, que bom que você ouviu a Mônica, porque você não ouvia. Eu falava muito isso para ele. Ele falou, nossa, ele falou assim, eu estou entendendo o que isso pode trazer. Eu falei, tá vendo? Insônias, noites mal dormida, preocupação, mal-estar, dor de cabeça. Isso aí pode vir de tudo isso? E aí ele falou, não, eu tenho que tomar uma decisão. Ele falou, só que eu não sei o que fazer primeiro. Eu falei, peraí, nós vamos resolver agora. Aprendi já com a Mônica. Pegamos um caderno, pode de brincadeira. Falei, vamos anotar o que nós precisamos fazer? Vamos lá? Primeiro, limpar sótão. Segundo, organizar livros, porque ele é muito estudioso, então muito livro em casa. Terceiro, tal. Falei, tá vendo? Isso aqui tudo que você tem que fazer. Vamos colocar aqui na parede. Conforme você for fazendo, nós vamos ticando. Mônica, fora de brincadeira, eu acredito que para ele, até pelo fato do apego, do acúmulo, né? Era difícil isso para ele. Então ele pegava a escada, ele subia lá no sótão e ele jogava 5 sacos para baixo. Aí ele sentava na varanda, organizava aqueles sacos e de 5, 4,5 ele colocava lá na lixeira. 4,5. E aí algumas coisas ele separava. Então foi esse processo umas 2 semanas, Mônica. E aí eu falava assim, e aí, tá acabando? Ele, tô quase. Aí, quando ele chegou no final, ele falou, acabei, graças a Deus. Então ficou assim, alguma coisinha só, que era de marcenaria, porque ele também gosta de fazer algumas coisas de marcenaria. Ele falou, isso aqui eu vou utilizar lá na casa nova, fazendo os móveis, e depois também o que não precisar eu mando embora. Né? Resumindo, tudo aquilo que ficou lá numa caixinha pequena. Então eu percebi que aquilo trouxe um grande alívio. Aí fomos lá e ticamos ele, beleza? Né? Agora vamos processo para os livros. O que tinha um escritório lá na casa. E nessa casa aqui não teria um escritório. Eu falei assim, no meu quarto eu não quero isso. Livros no meu quarto, nem pensar, porque eu tinha uma estante no meu quarto. E quando eu vi que eu assistindo às aulas, eu falei, meu Deus, porque meu quarto, eu trombava em caixas de livros, porque vinha onde eles distribuíam os livros para as pessoas, eu trombava em caixa de livro. Eu falei, isso aqui eu não quero mais. Até o móvel que ficava isso, a gente vendeu. Né? A gente anunciou, vendeu. Eu falei, não, isso vai se resumir em poucas coisas. São livros que você pode doar, que você pode emprestar, que você pode deixar em outro local, mas não no nosso quarto mais. Né? Eu bati o pé e falei, no quarto não. E aí, até numa live, né, entrando com você, eu falei sobre a questão dos livros, qual o melhor lugar. Hoje ele está lá, né, na sala, no lugar da espiritualidade, entre os amigos ali também. Mas ele está lá num cantinho dele, onde ele mexe de vez em quando, onde ele tem um altar com os amigos espirituais dele. Então, foi muito bacana ver e que ele entendeu, que ele respeitou isso, né? E aí, só de ver que ele começou a tirar coisa, jogar coisa fora, jogar coisa fora, jogar coisa fora. Acho que os vizinhos falaram, gente, o que está acontecendo? Eles estão botando a casa inteira para fora, né? Mas aquilo trouxe muito alívio, trouxe leveza. E eu falava para ele, olha, quando você faz, da maneira que você faz uma coisa, você vai fazer todas as outras. Aí ele começou a organizar guarda-roupa, tirou roupa, sapato. Olha, isso aqui eu não uso, vamos levar embora? Eu falei, isso mesmo, né? Porque não tem por que ficar aí muito tempo. E ele tem muita ferramenta, que ele é apaixonado, e aí ele foi organizando tudo, né? De vez em quando acontece ainda uma bagunça quando ele está utilizando, acontece, mas a gente tem esse conhecimento.
E aí eu falo, uma vez depois que você conheceu, não tem como desconhecer mais. Né? Então, se você vê aquilo, você fala, poxa, tá bagunçado, eu sabia que não podia estar assim, mas peraí, eu vou tirar uma horinha e vou lá fazer. Né? Então, é essa transformação que a gente tem de dentro para fora. Né? Então, ela trabalhou a minha ansiedade, ela trabalhou esse equilíbrio mais da família, do acúmulo de coisas. Minha casa, uma época, você não sabia se era casa, se era loja de móveis usado, se era loja de brechó de roupa, você não sabia o que era a minha casa. Né? E aquilo trazia um mal-estar, um desconforto. Eu não tinha prazer de estar na minha casa. Essa era a verdade. Hoje, não. Hoje eu estou na casa que eu amo. E foi muito, muito, muito engraçado, Mônica. Quando a casa ficou pronta, eu falei para ele assim, ó, a Mônica falou que antes da gente entrar na nossa casa, nós temos sempre que nos conectar com ela. Então, quando nós fizemos a primeira mudança, que ia ser as coisas da confeitaria, que nós trouxemos de carro mesmo, a gente parou, a gente foi lá no centro da casa, a gente fez uma prece, a gente se deu as mãos e fico até emocionada. E a gente falou para casa que a gente ia ser feliz, que a gente ia amá-la, que a gente ia cuidá-la, que ela era linda. E isso para a gente foi 20 anos, né, para a gente ter o nosso canto. E isso trouxe uma conexão muito boa com a casa para a gente até hoje. Então, hoje a gente cuida. Nós não tínhamos plantas em casa. Tínhamos, acho que, uns 2 vasos que veio, que era da minha mãe, um outro que eu nem ligava. E olha aqui, né? E lá na frente nós temos rosas vermelhas, amarelas, brancas, nós temos pé de jasmim, nós temos gardênia. E quando isso começou a florir aqui, foi uma coisa, eu falei para ela, foi uma resposta da casa para a gente. A harmonia, a alegria, né, das plantas. Ele estava viajando quando o jasmim floresceu, ele falou, e nós tínhamos lá na outra casa esse pezinho que ele plantou, mais de um ano, nunca tinha dado uma flor. Há 3 meses morando aqui, eles floriram, aquele perfume, as rosas do deserto, que a gente passou a ter um monte. Então, a gente entendeu a importância das plantas aqui para a vida da gente. E é tudo um conjunto de harmonia. Né? Isso melhora o relacionamento com os filhos, isso melhora o relacionamento até com os fora, né? As pessoas vêm na minha casa e falam, que casa gostosa, que casa acolhedora. Nossa, que delícia a casa aqui. Então, a gente vê que a gente está no caminho certo. É uma constante, sempre, né? Igual eu disse, a gente não para, fiz, acabou. Não, é sempre, é uma vida toda, né, que a gente faz. E foi muito interessante que as pessoas, sabendo que eu fiz o curso, falavam assim, Lani, vem cá, o que tem isso? Oh, não me coloca lixinho em cima da pia. Pia é lugar de prosperidade, fogão é lugar de prosperidade, não me coloca lixo ali, pelo amor de Deus. Eu já falava, sabe? E às vezes o meu marido falava assim, não, fica quieta, você não tem nada com isso, a pessoa não perguntou. Mas é que é uma coisa que traz tanto benefício para a gente que a gente quer passar para a pessoa também. Mas a gente tem que se controlar porque a pessoa não tem o conhecimento que você tem. Então é maravilhoso. A palavra que eu tenho sempre é gratidão. A gente aprendeu muito com a gratidão.